Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai resolver um desafio que é bastante popular. O pessoal tem pedido muito aqui no canal para eu trazer resolução, então eu resolvi trazer uma abordagem diferente. Aqui a gente vai resolver esse desafio como uma pessoa desenvolvedora sênior. A gente vai simular aqui uma candidatura sênior para uma vaga aqui do PicPay. E para conseguir essa vaga a gente precisa resolver esse desafio, que é basicamente fazer um mini PicPay, um PicPay simplificado. Então, para começar, vamos entender o objetivo do desafio. Esse PicPay simplificado, ele vai trabalhar com dois tipos de usuário, comuns e lojistas, tá? E aí eles vão ter uma carteira que vai ter dinheiro e vai permitir fazer transferência. Só que existem alguns requisitos. Aqui, ó, já se informa quais são os dados que a gente precisa dos usuários e também está se informando a restrição, que CPF e e-mail é único no sistema, CPF ou CNPJ. A gente está com outra restrição aqui, que usuários podem enviar dinheiro para lojistas e para usuários. E lojistas não podem enviar dinheiro. Então, essa é outra regra de negócio. Outra questão também é que, antes de uma transferência, a gente precisa validar se tem saldo na conta. Ao finalizar a transferência, existe um serviço externo autorizador. Isso aqui é muito comum no mundo real. Eles criaram um mock para a gente poder simular essa autorização. Então, você tem essa integração entre sistemas para fazer. A operação de transferência deve ser uma transação, ou seja, eles querem que durante a transferência você consiga fazer rollback em caso de alguma inconsistência. Vai que o serviço autorizador desautoriza, então você precisa fazer rollback e o dinheiro não pode sair da carteira. Isso aqui é bem crítico. Essas aplicações financeiras são críticas assim, então é importante que essas regras sejam obedecidas. Uma outra regra é que no recebimento do pagamento vai ser enviada uma notificação. E esse serviço, olha que interessante que eles colocam aqui, eventualmente pode estar indisponível. Isso aqui é mundo real, gente, porque nos cursos a gente não costuma ver isso. A gente sempre vê exemplos que tudo funciona, tudo responde, não dá timeout, tudo escala. E aqui não. Aqui já tem um exemplo para tratar resiliência na aplicação, o que é um conceito bem avançado. Então, a gente também vai abordar essa limitação aqui do serviço, ok? Eles deixaram um mock também para a gente simular. Aqui vamos trabalhar com RESTful, não com GraphQL. E ainda tem uma proposta de payload, que pode ser alterada. A gente vai usar por simplicidade essa aqui. Acho que está muito bom, muito claro e simples, então dá para usar tranquilamente. E aí eles vão avaliar essa resolução do desafio observando esses pontos aqui. Então, olha só, quando é vaga sênior, o que eles pedem bastante? Desenho de arquitetura. Então, aquelas pessoas que gostam já de desenvolver, que não estão segurando na cadeira já pensando em desenvolver, calma, senta, desenha e só então vai para o código em si. E é isso que a gente também vai fazer na resolução desse desafio. Também existem critérios que não serão avaliados, então também não vamos cobrir. Existem alguns diferenciais para você se destacar. Aqui a gente vai usar Docker, vamos usar princípios de design patterns e, claro, pensar na arquitetura, focar nessa arquitetura de sistema resiliente para fazer pagamentos, tá bom? Então é isso, vamos criar um PicPay simplificado e agora a gente vai começar trabalhando com o desenho de arquitetura. Para solucionar esse desafio, eu elaborei este diagrama de arquitetura aqui. Então, o que foi que eu representei como pontos principais dessa aplicação, baseado nos requisitos? Primeiro, a gente vai ter um usuário comum fazendo as transações. Apenas usuários comuns podem fazer essas transações, por isso que ele está representado aqui. Essa chamada aqui de criação de transação, ela vai passar por um service. E esse service é que vai orquestrar todo o processo. Então, ele vai chamar os serviços externos, que são tanto o serviço autorizador como o serviço notificador. O autorizador autoriza a transação, o notificador notifica a transação para o recebedor. Então, esse cara vai orquestrar todo o processo. Só que aqui entra uma questão importante. No desafio foi informado que a gente vai trabalhar com o conceito de carteira, tanto de usuário comum como de lojista, o conceito de transação, que é a operação em si, e até aqui tudo bem, só que eu vou adicionar um conceito aqui na minha solução. E por que eu vou fazer isso? Porque foi dito no desafio que o serviço notificador é instável. Quando a gente trabalha com algo instável, o ideal é a gente trabalhar com um procedimento assíncrono. Assíncrono, tá? Por quê?
isso? Porque se a gente fizer a nossa criação de transação ser dependente de um procedimento que é instável, provavelmente vão haver muitos rollbacks na aplicação. Eu vou ter rollback ocorrendo de forma muito comum. E nem é por causa de erro. É simplesmente porque esse serviço nem sempre está respondendo no tempo adequado. E é por isso que nessa solução, a cereja do bolo aqui, para a gente ganhar essa vaga sênior, é colocar um serviço de notificação assíncrono para que a transação seja criada e a notificação seja eventualmente enviada. Porque se você pensar criticamente, a notificação ela pode chegar, ela vai chegar. O serviço é apenas instável, ele vai voltar em algum momento. Então eu não preciso deixar de criar a transação só porque eu não consegui enviar a notificação. É diferente do serviço autorizador. Eu só posso consolidar a transação se ele responder ok. Então isso aqui eu vou manter de forma síncrona, ou seja, eu vou esperar ele responder para consolidar a transação, porque é mais fácil assim a gente fazer um rollback. Agora aqui você pode estar pensando, mas eu vou criar uma saga, vou criar vários microserviços. Gente, isso é um PicPay simplificado. Não precisa complicar agora. Existe um ponto ali do desafio que fala sobre sugerir arquiteturas ou soluções. E nesse caso, quando a gente fala do PicPay mundo real, aí a gente pode falar sobre uma saga aqui para desacoplar todos esses serviços, criar aqui um ecossistema de microserviços. Isso aí é conversa para evolução, mas eu preciso criar um código simplificado para o PicPay e que seja funcional. E aqui eu já estou fazendo algo até além, que é usar a mensageria para fazer essa notificação não impactar na criação das transações pela minha aplicação, tá certo? Aqui eu também listei alguns mecanismos que a gente pode usar para lidar com essa instabilidade de serviços. E aí a gente tem alguns patterns corporativos como timeout, retry, circuit breaker com fallback, só que a gente vai usar aqui o processamento assíncrono com mensageria. Acho que é um conceito muito legal para mostrar para a vaga sênior, e por isso eu vou tratar aqui também na resolução do desafio. Então, agora que você viu a arquitetura, vamos dar uma olhada no diagrama de atividades. Como vai funcionar essa realização de transação? Então, eu vou ter a criação de uma transação aqui pelo meu cliente. O serviço responsável pela transação vai chamar a autorização e, dada que a autorização foi efetuada, ele vai notificar para o serviço aqui de notificação. Só que esse processo aqui vai ser assíncrono. Eu já vou retornar, eu não vou esperar que ele ocorra, eu vou retornar a transação de cara. O que vai acontecer aqui é que eu vou enviar essa notificação para um tópico do Kafka e aí eu vou ter um tratador, um consumidor desse tópico, que aí sim ele que vai enviar a notificação em momento oportuno. Então essas operações serão chamadas pelo serviço de transação, mas não vai haver espera. Então eu vou ter a transação aqui retornada com a criação dela feita com sucesso, ok? Se passar no autorizado, eu sei que a transação será criada. Se não passar aqui, aí eu faço rollback de tudo. Então eu espero que tenha ficado claro. A gente discutiu muito arquitetura antes de começar a implementar, porque a parte aqui para um sênior é mais importante. Orientar o time em como implementar essa solução, definir quais são os domínios da aplicação aqui, como as integrações vão ocorrer, quem vai ser o meu serviço core, que vai ter as regras de negócio, quais são as entidades que eu estou trabalhando aqui e, finalmente, como a gente garante a resiliência do nosso sistema. Agora que a gente explorou o desenho de arquitetura, que entendeu os pontos de integração da aplicação, como ela vai se comportar, os seus requisitos, a gente pode partir para o código. Então, eu vou começar criando aqui um projeto Spring Boot. Eu vou colocar aqui o pacote. PicPay, desafio, back-end. A gente vai resolver com perfil sênior, como eu já vinha falando. Vai ser um jar, eu vou usar o Java 21. E aqui a gente vai usar algumas dependências. Vamos colocar aqui o Spring Web. Vamos colocar o Spring Data JDBC. Vamos colocar o H2. Vamos colocar o Kafka, que a gente vai usar. E vamos colocar também o DevTools
para termos rápida reinicialização. Vou dar Enter, selecionei a pasta, vou gerar meu projeto aqui e abrir. Então, ok, criamos o projeto inicial, até aqui tudo bem. E agora a gente vai fazer umas configuraçõezinhas padrão para o nosso projeto. Então, eu vou abrir o Application Properties e vou configurar logo a conexão de banco, porque eu sei que eu vou usar com H2. Todas as propriedades associadas ao H2 eu já vou configurar. Então, a gente vai usar essas propriedades aqui. Eu vou ter um banco H2 que eu vou salvar em arquivo. Vou até criar logo o diretório Data aqui. Vai ser um arquivo chamado PicPay. Eu vou usar o driver do H2. Essa vai ser a credencial. Eu vou habilitar o console para a gente conseguir interagir com o banco e vou usar um modo de inicialização que vai rodar os meus scripts de dados. Então, essa é a configuração padrão aqui para a minha aplicação. Agora a gente vai começar a trabalhar com os domínios, com os conceitos que a gente falou que estão presentes nessa solução. Então, para isso, a gente vai estruturar aqui nos pacotes da aplicação um novo pacote para lidar com cada um desses contextos. A gente vai usar uma divisão de pacotes aqui por domínio. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ter um domínio que vai lidar com a transação. Eu vou ter um domínio que vai lidar com a carteira. E eu vou ter um domínio que vai lidar com a notificação. Como eu falei, a gente escolheu trabalhar com domínio notificação para ter um desacoplamento desse serviço intermitente, instável e garantir que nossa aplicação tenha uma boa tolerância a falhas. Então, por isso que eu vou trabalhar dessa forma. E agora, aqui dentro do wallet, a gente pode criar as entidades. Então, eu vou criar primeiramente a entidade transaction.java. Todos os dados de transação vão entrar nesse pacote aqui. Todas as minhas classes que vão trabalhar com transação. E aqui a gente vai colocar aquelas propriedades que já foram informadas lá no desafio. Então, para a gente representar a transação, eu gosto de utilizar uma abordagem com records, ok? Então, a gente vai fazer de um jeitinho um pouco diferente aqui, não vamos fazer com uma classe. E aqui, entre os parênteses, a gente coloca aquelas propriedades. Então, eu vou ter um ID do tipo long, a informação do ID do pagador, de quem está pagando, a informação do que recebe o pagamento, do PI, a informação do valor da transação, que é um Big Decimal. Big Decimal é um ótimo tipo para trabalhar com valores monetários. E aqui a gente também vai ter uma propriedade do tipo Local Date Time, que vai armazenar a informação de quando a transação foi criada. Certo? Então vão ser essas três informações, vou importar o ID aqui do Spring Data, e agora a gente tem a transação configurada. O que eu vou fazer para esse record é uma customização aqui no seu construtor. Então, eu vou criar aqui, dentro do construtor, a configuração em relação ao número de casas decimais. A gente vai trabalhar com 2, tá? Então, vou colocar isso aqui. Você poderia colocar uma escala maior, a gente vai escolher 2 aqui por simplicidade, para fazer os arredondamentos e mostrar os valores sempre com 2 casas, ok? Isso aqui também pode ser um requisito que as regras de negócio nos deem. Como elas não deram, a gente está optando por 2 casas mesmo. Agora, a gente vai fazer também mais uma configuraçãozinha. Normalmente, quando a gente quer que o nome da tabela no banco seja diferente do nome da minha classe, a gente coloca uma anotação table aqui e pode informar o nome da tabela. Eu vou querer que a minha tabela se chame Transactions, tudo maiúsculo assim, tá? Que é como o H2 normalmente trabalha, com all caps. E aí, quando eu usar essa entidade, a tabela Transactions será acionada, tá bom? E só falta mais um detalhezinho. Para a gente conseguir usar esse created at de forma automática, a gente pode usar uma anotação chamada created date. Created date. Isso aqui vai habilitar auditoria no banco, que a gente também vai precisar habilitar lá na minha application. Então aqui, além da Spring Boot Application, eu vou colocar aqui um Enable JDBC Auditing.
Então, essa anotação habilita a auditoria JDBC. Consequentemente, quando eu usar essa anotação aqui, esse valor created at vai ser preenchido, vai ser injetado com a data e horário da criação da entidade, ok? Então, com isso, a gente conclui a configuração da transação. Agora, vamos lá para as próximas entidades. Vamos criar agora a wallet. Eu vou sair aqui do contexto de transação, vou entrar aqui em wallet e a gente vai criar o wallet.java. E a wallet vai ser um record e ela vai ter as informações do ID, do full name, nome completo da pessoa, dona da carteira, o CPF ou CNPJ, vou colocar aqui CPF mesmo, o e-mail, a senha, o tipo de carteira, a gente viu que são 2 tipos, e o saldo dessa carteira, que vai ser um Big Decimal. Então, eu vou ter essas propriedades aqui, que representam a minha carteira. E, finalmente, a gente vai ter a última entidade que a gente vai trabalhar, que é a notificação. Então, vou criar aqui uma notification, que vai ser um record, e vai ter apenas uma propriedade aqui dentro, que vai ser um Boolean message. Por que um Boolean message aqui? Bem, a gente poderia enriquecer com muito mais informação essa notificação, mas a gente vai usar a definição desse mock aqui, que como dá para ver, ele só recebe um message true. Então, a gente vai usar essa mesma definição para representar a mensagem. A gente poderia colocar um string, enviar um e-mail, poderia fazer várias coisas. Por simplicidade, vamos manter a mesma estrutura que está sendo usada aqui dentro desse mock fornecido pelo desafio. Agora a gente vai voltar aqui para o wallet para a gente fazer apenas um pequeno ajuste. A gente colocou o tipo aqui como um valor inteiro, mas é interessante para a legibilidade do código a gente utilizar tipos enumeráveis. Então aqui dentro a gente vai criar um enum chamado wallet type.java. Esse enum vai ter 2 tipos definidos. O tipo comum da carteira, conforme o requisito, a gente vai associar o valor 1, e o tipo logista, que a gente vai associar ao valor 2. Como eles deram os tipos com esses nomes, eu vou deixar em português, mas normalmente eu não gosto de misturar inglês e português aqui nas definições, tá certo? Mas vamos manter assim mesmo. Como a gente está associando um número ao enum, um número que nós definimos, a gente precisa definir uma propriedade. Então, vou colocar aqui um value, que vai ser esse valor aqui passado na criação do enum. E aí, o que a gente vai poder fazer com isso? A gente vai poder usar aqui no construtor esse value, atribuir a essa propriedade, e aí, quando a gente pedir o valor inteiro desse enum, a gente só retorna o valor que já foi atribuído. Então, a gente consegue trabalhar com o nome extenso do enum para trazer legibilidade, mas quando precisarmos interagir com o banco e salvar o inteiro, a gente usa esse getValue. E agora sim a gente concluiu a parte de domínio que representa as entidades da nossa aplicação. Para a gente finalizar toda essa parte aqui do banco da integração, tá? Que a gente já fez a criação das entidades, associou as tabelas, os nomes das colunas. O que falta mesmo é colocar os scripts de inicialização de esquemas e de dados. E aqui no Spring a gente costuma trabalhar com 2 tipos de script. O script esquema cria os esquemas de dados, então ele vai criar as tabelas. Então o que a gente faz aqui? A gente cria uma tabela, se ela não existir, chamada wallets, coloca aqui todas as colunas, casando esses nomes com os nomes que estão informados lá na entidade wallet. Fazemos também a criação da transactions, a gente só vai ter 2 entidades de banco, então eu coloquei aqui a transactions. Também temos aqui um mapeamento de chave estrangeira, porque o payer e o payee vão apontar para o ID da wallet. Então a gente vai saber quem está pagando e quem está recebendo, fazendo essa referência, esse mapeamento. E isso aqui é importante porque entra no conceito de esquema de dados, modelo de entidade e relacionamento, tudo isso que a gente costuma abordar quando a gente implementa software que acessa banco de dados. Então, é um conhecimento importante você saber que uma carteira pode estar associada a várias transações.
e por isso que a gente representa com essa chave estrangeira apontando para wallets, tá? No final, a gente colocou uma regra de negócio aqui que é importante de garantir a integridade no banco. A gente não faz simplesmente a regra de verificação em código, a gente coloca também uma camada adicional de segurança. A gente limita no banco e a gente faz isso com o uso de cláusulas unique. Então, para a gente dizer que o CPF e o e-mail serão únicos, a gente coloca no banco esse critério de unicidade, tanto para o CPF como para o e-mail da wallet. Isso vai me garantir que nunca vai entrar uma wallet para o mesmo CPF ou para o mesmo e-mail. E aí eu não vou ter problemas com as minhas regras de negócio, tá bom? Então, se o desenvolvedor errar, não tem problema, eu já estou protegida. O próximo script que a gente vai colocar é o data, para a gente limpar o banco para os nossos testes e inserir algumas carteiras. Já que o desafio não pede que a gente cadastre, que a gente crie as funcionalidades de cadastro de carteira, não vamos fazer isso. Vamos então usar uns scriptzinhos prontos para inserir 2 tipos de usuário, um usuário comum e um usuário lojista. E aí a gente vai conseguir fazer as transferências com esses 2 tipos de usuário, tá bom? Então, 2 inserts, limpa aqui as tabelas. Agora a gente tem tudo que a gente precisa para começar a fazer os testes com a aplicação. E aí você pode estar se perguntando, o que me garante que esses scripts vão rodar? Essa propriedade aqui, init mode always. Quando isso está ativo, os scripts com o nome esquema e com o nome data são executados. Primeiro o esquema, que é o esquema de dados, depois o data, que são os inserts. Então eu vou ter garantia de que meu banco estará criado e populado com as informações que eu preciso quando eu executar minha aplicação. Fechamos? Então vamos para a próxima etapa, que é trabalhar com as regras de negócio. Vamos criar de fato esse serviço de transações. Então aqui na Transaction, a gente vai criar uma classe nova chamada Transaction Service.java e ela vai ser responsável, vai ser um service, deixa eu colocar logo aqui, ela vai ser responsável por criar as transações, tá bom? Só que a gente já sabe que para a gente conseguir interagir com o banco, a gente precisa do repositório. Então, antes de continuar aqui com o service, a gente vai primeiro criar um repositório de transação. Então, eu vou criar um transaction repository. Atenta aqui para o pacote, tá? Vai ser o pacote transaction. E esse cara aqui super complexo, né? Ele vai ser uma interface. Graças ao Spring Data, a gente tem muita facilidade aqui. Vai ser uma interface e ela vai estender list CRUD repository. Por que eu estou fazendo ela estender esse cara aqui? Porque esse repository, ele trabalha com listas e não com iterable, que é um tipo super chato que a gente tem que fazer conversão de lista para iterable, de iterable para list. Então, vou trabalhar logo com o CRUD que trabalha com listas, porque esse é o tipo que a gente costuma trabalhar e retornar lá nas nossas APIs. E com isso a gente finaliza aqui o Transaction Repository. Então, beleza, eu preciso consultar transações e lá no Service eu também vou precisar consultar o Wallet. Então, eu já vou aproveitar aqui, criar a Wallet Repository, que vai ser uma interface. E essa aqui eu posso deixar ser o CRUD Repository, porque eu não vou usar os métodos de retorno lista. Eu vou usar apenas um find by ID para buscar as carteiras. Ok? Então, finalizamos. Temos os 2 repositórios que a gente precisa para interagir com o banco. Agora o que falta é o serviço. E agora sim a gente vai começar a trabalhar com o serviço de transação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar os atributos que a gente precisa para trabalhar com a criação da transação. Então, a gente vai ter um Transaction Repository e um Wallet Repository. Aqui o GitHub Copilot já me ajudou a completar, então vou aproveitar, né, para escrever menos. Vamos apagar essa operação aqui, essa aqui eu vou fazer passo a passo, mas a gente já tem aqui a injeção das principais dependências dessa classe. Agora, a criação, que eu vou chamar aqui de create, da transação, ela vai envolver diferentes etapas. Primeiro, eu preciso validar a transação com base nas regras de negócio. Depois, eu preciso criar a transação.
Depois eu preciso debitar da carteira. E depois eu preciso chamar serviços externos. Então, essas são as etapas que a gente precisa cobrir. E o que é que eu gosto de fazer aqui quando eu tenho uma operação que tem muitas etapas? Eu gosto de ir abstraindo e dividindo o problema em pequenas etapas. Então, primeiro, para simplificar, a gente vai criar a transação com um código super simples. O que é que a gente precisa para criar a transação? A gente já tem a transação aqui, então a gente só precisaria chamar o repositório, salvar a transação. Isso aqui me retorna o registro salvo com o ID. E aí, no finalzinho, eu posso retornar a nova transação que foi criada. Então, beleza, já criei a transação, simples, né? Qual é o segundo passo depois que a gente cria a transação? É debitar da carteira. Então, eu vou ter aqui que consultar a carteira, e a carteira vai ser a carteira do pagador. Então, vou usar aqui o find by ID, passando transaction.payer, o pagador. Isso aqui é o ID dele. Esse find by ID me retorna um optional, mas eu posso utilizar o get para obter o registro retornado. Então, já consigo encontrar a carteira associada ao pagador. E aí, com ela, o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse wallet repository e salvar o novo saldo da carteira, o balance. Eu quero debitar da carteira. E aí, o que eu gosto de fazer nesses casos? Como a gente está fazendo uma operação que envolve a carteira pode ter esse conhecimento de como debitar. E é isso que o Copilot já está me sugerindo. Eu usar um método debit, que recebe o valor da transação e já debita na carteira. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar esse método. Vamos entrar aqui. Esse cara vai retornar um wallet, porque é um record. Records são imutáveis. Então, a gente precisa, sempre que for atualizar um campo do record, criar um novo record, uma nova instância. Então, eu crio uma nova instância e já subtraio aqui do saldo o valor passado. Isso vai me retornar o Big Decimal com o valor do saldo já subtraído. E aí, a gente vai ter um wallet com o saldo debitado. Então, quando a gente volta para cá, a gente já tem um código atualizando a carteira funcionando. Então, a gente já conseguiu fazer a terceira etapa, que é debitar da carteira. Agora, a gente vai para a primeira etapa, que é a validação. Então, o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero criar um método validate que recebe a transaction. E por que a gente vai fazer a validação aqui? Vou criar aqui o método validate. A gente vai fazer a validação aqui porque a gente vai precisar consultar informações no banco. Se fosse uma validação apenas de campos, a gente poderia até fazer com bibliotecas como o Bean Validation. Mas a gente vai fazer verificações mais elaboradas. E por causa disso, a gente vai trabalhar com esse método aqui. Daria para criar uma anotação validation especial que fizesse essa regra de negócio? Daria. Eu até deixo como sugestão para você dar uma olhada e desacoplar ainda mais essa lógica. Mas, por simplicidade, eu vou seguir criando aqui no método mesmo a validação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter 3 regras de validação. A transação vai ser válida se pagador tem uma carteira do tipo comum. A segunda regra vai ser se o pagador tem saldo suficiente. E a terceira regra, que não sei se foi dita no desafio, mas é bem óbvia, é que o pagador não pode ser o recebedor. Senão a gente vai transferir dinheiro para nós mesmos. Então essas 3 regras precisam ser verificadas para saber se a transação é válida. Então, para a gente verificar essas 3 regras, eu vou usar uma estratégia aqui de Lambda Functions, tá? Para a gente encadear tudo num comando só. Primeiro eu vou pegar o Wallet Repository, buscar o ID do recebedor. Transaction PI. Corrigir aqui, agora sim. Quando eu encontrar esse cara, eu vou mapear o resultado para consultar agora o pagador. Então, eu vou usar um find by ID, consultar o pagador.
e aí mapear novamente o resultado. Aí esse pagador aqui, eu vou usar para verificar se o tipo dele é igual ao tipo comum. Só que esse tipo é um inteiro, então vou usar o getValue que a gente criou lá atrás. Isso aqui vai ser bem útil agora para a gente saber se os tipos batem. Essa é a primeira verificação. A segunda verificação vai ser se tem saldo na conta do pagador. Então, se eu tenho um saldo que eu vou comparar com o valor da transação e esse cara deve ser maior ou igual a zero. Significa que eu tenho um saldo exato para fazer a transação ou mais do que isso, nunca menos. E, finalmente, a terceira verificação é saber se os IDs são diferentes. Então, a gente pode verificar se o ID do pagador não é igual ao ID do recebedor. Então, coloco a negação aqui para ter certeza. Então, essa verificação que a gente está fazendo, se for verdade, eu quero que retorne a transação. Caso contrário, eu quero que retorne nulo. Por quê? Porque se eu retornar nulo nesse mapeamento, eu vou conseguir tratar aqui embaixo qual o comportamento que eu quero que seja ativado quando não tiver transação válida sendo retornada. Tá bom? Então, primeiramente, vamos encerrar aqui rapidinho esses comandos. Aqui a gente acabou fechando o map deve ser fechado aqui embaixo, agora sim, a gente tem tudo funcionando. E aí a gente vai pegar essa verificação e extrair para a gente conseguir simplificar a legibilidade. Então, vou pegar tudo isso aqui, vou extrair para o método e eu vou chamar de isTransactionValid. Se a transação for válida, eu retorno a transação. Caso contrário, eu retorno nulo. Então, percebe que quando a gente faz isso, a gente está aplicando Solid para melhorar a legibilidade, manutenabilidade e clareza no nosso código? Fica muito mais fácil de ler, né? Eu busquei o pagador, aliás, a pessoa recebedora, depois busquei o pagador e aí eu verifiquei se a transação é válida, passando as informações do pagador e da transação. Por que eu fiz a busca do recebedor aqui, se eu não usei esse dado para fazer nenhuma verificação? Porque agora que eu tenho dois maps, o que eu posso fazer? No final desse map interno, desse aqui que verifica a transação válida, eu posso colocar uma condição or else throw e lançar uma exceção específica para dizer que a transação é inválida se eu não encontrar um registro ao final dessa operação de mapeamento, que é o que acontece quando a operação é inválida. Mesma coisa para esse map aqui mais externo. Eu posso colocar um or else throw. E aí eu consigo também informar uma exceção que vai ocorrer quando eu não encontrar o pagador. Se eu informar um ID inválido, por exemplo. E se eu não encontrar o recebedor, também não entrarei nem nesse map. Esse map vai retornar nulo e eu também vou lançar a exceção. Então agora eu preciso tratar o erro. A gente não vai retornar um booleano para dizer se a transação é válida ou não. A gente vai usar uma abordagem de lançar exceção. E essa abordagem é muito comum, tá? Quando a gente trabalha com operações de negócio. A gente cria uma exceção específica para o negócio que vai facilitar a legibilidade de alguém que está analisando, depurando o comportamento da nossa aplicação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um pacote novo dentro do projeto chamado exception. E aqui dentro desse pacote, a gente vai criar, vamos voltar aqui para a raiz, exception, a gente vai criar um tipo aqui invalid, transaction, exception, .java, um tipo específico. Eu não vou usar runtime, eu não vou usar exception, vou criar um tipo específico que vai estender runtime exception. Então, estendo aqui runtime exception, posso colocar um construtor que recebe uma mensagem, que a gente vai fazer isso, vai lançar a exceção com a mensagem, e aí, quando eu faço isso, eu vou conseguir tratar essa exceção de forma centralizada, porque eu criei uma exceção específica. Então, eu posso ter um handler que trata essa exceção. A gente vai ver isso mais na frente quando criarmos a camada web. Por enquanto, a gente vai pegar essa exceção aqui, específica, e lançá-la aqui no or else throw.
Então, eu vou colocar aqui um new invalid transaction exception. Aqui a gente pode informar invalid transaction. Algum desses critérios não foi atendido. E aí a gente pode passar a transação para que a pessoa possa avaliar qual dos critérios não foi atendido. Então, vamos concatenar aqui com a transação de fato. A gente pode, inclusive, fazer algo diferente. Vamos formatar aqui para não usar concatenação. Ok. A gente pode ter algo assim. Aí eu vou copiar esse mesmo lançamento de exceção daqui até o final. E eu vou colocar aqui embaixo também. Então, a gente conseguiu agora tratar a validação dessa operação de criar a transação. Então, só se a transação for válida, eu vou prosseguir com as outras etapas. Só que se uma dessas etapas falhar, seja a criação da transação, seja o débito da carteira, eu quero fazer rollback. Então, a gente costuma colocar uma anotação transactional aqui no método do Spring, para dizer que esse método é transacional. Significa que se uma operação aqui falhar, será feito o rollback de todas as operações que forem feitas em banco, aqui dentro do contexto desse método. A gente está com um errinho aqui, vamos dar uma olhada. Eu acho que está faltando isso aí, está faltando um parêntese. E aqui faltou importar a exceção, agora sim a gente está com o método compilando. E já concluímos a etapa de validação. Agora a gente vai para as etapas mais complexas, a integração com serviços externos. Então, vamos continuar que a gente está evoluindo bastante aqui na implementação. E aqui a gente vai implementar duas integrações, como a gente já viu. A primeira vai ser de autorização de transações. A gente vai chamar o serviço de autorização fornecido no desafio. Então, eu não vou colocar a lógica de autorizar a transação aqui. Eu não vou misturar as responsabilidades. Eu vou delegar para um novo serviço que eu vou criar. Então, agora a gente vai vir aqui para trabalhar com o contexto de transação, aliás, de autorização, criar uma pasta chamada Authorization. E é aqui dentro que a gente vai criar o serviço autorizador, o Authorizer Service, que a gente vai colocar no pacote de Authorization. Então, vou criar ele aqui. Ele vai ser um service. E aqui a gente vai invocar aquele serviço externo, tá certo? Então, separei as responsabilidades. Aqui a gente vai ter um método void chamado authorize, que recebe a transação e faz o seu trabalho de autorizá-la ou não. Então, agora no service, o que a gente precisa fazer? Apenas chamar esse cara. A gente cria um atributo novo aqui, service. A gente injeta ele aqui no construtor. Vamos importar. Importei. E a gente usa ele aqui para autorizar a transação. Então, Authorizer Service, autorize a transação para mim. Se der algum problema, lança uma exceção que eu vou saber tratar. Tá? Não se preocupa, é basicamente isso que a gente está falando no contexto do Transaction Service. Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente precisa chamar aquele serviço externo mocado que foi fornecido no desafio. E quando a gente precisa chamar um serviço externo, via HTTP, a gente costuma usar os componentes do Spring fornecidos pelo framework. E aqui a gente vai usar o REST Client, que é um carinha novo, recente na versão do Spring Boot mais nova, acho que 3.2, algo assim. Já fiz vídeo sobre ele, vou deixar até um card para você dar uma olhada, caso tenha interesse. E esse cara a gente vai criar aqui no meu construtor. Então, eu vou ter um construtor que vai injetar o builder de REST Client. E com esse builder, a gente vai conseguir fazer o quê? A gente vai construir o cliente passando a um URL base. Então, eu vou passar aqui uma base URL que vai ser o endereço do meu serviço mocado. Então, eu vou criar um string aqui, coloco o endereço do mock, posso até abrir para dar uma olhada, olha só, vou abrir aqui, é aquele serviço de autorização, aqui diz que foi autorizado. Então, eu consigo
criar o cliente REST que já aponta para essa URL base. E aí, só o que eu preciso fazer agora é usar o REST Client, chamar o verbo get, esse cara responde na rota get. Se a gente for sugerir uma melhoria de arquitetura, a gente colocaria post aqui, tá? Porque é um processamento, mas tudo bem. Vou mandar obter o resultado. Vou converter para uma entidade do tipo authorization, que eu vou criar, ainda não tem essa entidade, e é basicamente isso que o meu REST Client vai fazer. E vai me retornar a resposta, é claro, dessa chamada. Agora, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar essa entidade de autorização aqui dentro do pacote authorization, e ela vai ser apenas um record que vai ter a informação que é retornada pelo serviço mocado. Nesse caso, é apenas uma mensagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, a message, que vai ser um string, e aqui a gente vai criar um método para esse record, que vai ser público, e ele vai retornar um booleano dizendo se a autorização foi autorizada, vamos dizer assim, que apenas verifica essa string. Por que é interessante fazer dessa forma? Porque depois, se essa resposta mudar, de forma centralizada eu altero e todo mundo que usar esse objeto só precisa referenciar o método isAuthorize. A lógica de autorização eu estou fazendo aqui. Agora a gente só precisa vir aqui no método authorize e verificar a response. Então aqui eu posso verificar, ó, se response get status code for um erro, ou seja, for da família 400 ou 500, ou se ela não for autorizada, nesse caso a gente vai retornar uma exceção de transação não autorizada. E aí a gente vai fazer o que agora? Criar uma exceção específica. Então vamos lá. Vou criar uma exceção nova chamada Unauthorized Transaction Exception. E aí esse cara estende Runtime Exception e recebe uma mensagem como parâmetro do construtor. Então eu posso colocar aqui para simplificar a mensagem Unauthorized Transaction. Algo assim. E aí a gente passa agora à nossa exceção específica. Unauthorized Transaction Exception. Ok? Então o que vai acontecer aqui no meu authorize? Eu vou chamar o serviço autorizador, vou esperar de forma síncrona a resposta. Isso é uma decisão de arquitetura, tá? Eu quero fazer síncrono por quê? Porque se ele me responder uma exceção, a transação é inválida, não foi autorizada pelo meu serviço, e isso significa que esse método aqui vai sofrer rollback. Então, se não for autorizado, eu vou desfazer o débito da carteira e vou desfazer a criação da transação. Ok? Essa é a ideia. Então, a gente concluiu mais uma etapa, que é trabalhar com autorização. Eu estou incomodada aqui com essas exceções, esse pacote. Como a gente escolheu fazer um modelo de domínio, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o invalid transaction, vou colocar dentro de transaction, já que ele pertence a esse domínio, e vou mover o unauthorized transaction exception para o domínio de authorization, que ele tem a ver com autorização. Ok? Vou mandar salvar tudo. Remover esse pacote exception, que parece um modelo em camadas, e eu não estou usando o modelo em camadas, né? Eu estou usando o modelo aqui por domínio. E agora sim a gente tem uma divisão de pacotes e organização do código mais focada mesmo nos domínios. Agora sim a gente pode continuar. Então só falta agora uma verificação para a gente encerrar esse desafio, que não é uma verificação, na verdade, é a notificação. E a gente vai fazer novamente delegando a responsabilidade. Vamos chamar um notification service, que vai ter um método chamado notify. Notify, que vai receber a transação que será notificada. Então agora a gente precisa criar esse componente na nossa solução e teremos finalmente o desafio implementado.
de forma simples, mas ainda assim um PicPay bem resiliente. Então, para trabalhar com notificação, aqui no pacote Notification, a gente vai criar um Notification Service.java. Ele vai ser um service, ele vai ter um método void chamado Notify, que recebe uma transação e faz a lógica interna aqui da notificação que a gente ainda vai criar. Então, com isso, agora a gente pode vir aqui, colocar mais essa dependência aqui para o serviço de transação, colocar aqui para injeção via construtor, colocar aqui a sua inicialização e chamá-lo aqui, para não esquecer, ele já está sendo chamado, ótimo, chamá-lo aqui no processo de criação da transação. Então, agora a gente parte para o service para implementar essa lógica. Então, vamos lá. A gente falou que a gente vai usar uma abordagem de notificação assíncrona. Por que isso? Porque o serviço de notificação é intermitente. Se a gente deixar o processo síncrono, eu vou ter rollback de transação de forma muito comum. Muita mensagem de erro para o usuário, dizendo que a transação não foi feita com sucesso. Isso não é legal, não passa confiança. Então, essa operação especificamente eu vou desacoplar daqui e vou deixar que a notificação seja enviada de forma eventual. Um atraso de notificação é tolerável. Agora, problemas em transações, isso aí o usuário não tem muita paciência. Então, a gente vai garantir a entrega da notificação, só que de forma eventual. Isso a gente faz com mensageria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o Kafka aqui para fazer esse trabalho. Eu já fiz vídeo de Kafka no canal, vou deixar um link para você dar uma olhada, mas basicamente a gente vai criar dois componentes nessa solução. Um Notification Producer e um Notification Consumer. Ok? O produtor é aquele que coloca a mensagem no tópico, no Kafka, que é o nosso message broker. Então, ele vai colocar a mensagem da notificação que vai precisar ser enviada, para garantir que em algum momento ela irá ser enviada. Então, esse producer vai ser um service e ele vai usar o Kafka template para fazer o envio dessa mensagem. Então, aqui a gente pode injetar esse cara via construtor e a gente pode ter um método agora send notification, que vai receber uma transação que eu vou importar aqui. Essa transação será enviada pelo Kafka template. Então, vou colocar aqui, ó, transaction, no tópico transaction-notification. Então, aqui eu coloquei notification, na verdade o que eu quero enviar para a mensagem é a transação, tá? A notification só tem aquela resposta de true na mensagem. O que eu estou enviando mesmo são os dados da transação, porque aí meu consumidor vai obter essa mensagem do produtor e vai ter todas as informações que ele precisa para enviar a notificação, concorda? Então, eu não envio aqui a notificação que só tem um atributozinho, eu envio a transação completa. Agora sim faz sentido. E aí a gente já tem um produtor pronto. É simples assim. Estamos enviando a transação para o Kafka. Só que só enviar para o Kafka não faz nada, só garante que ela vai ser agendada para envio, vamos dizer assim. Agora eu preciso consumir essa mensagem. E é essa parte do consumidor. Então, o consumidor vai ser um service. Para enviar a notificação, a gente tem que usar aquele serviço externo que foi informado na documentação do desafio. Então, eu vou precisar de um REST client. A gente vai injetá-lo via construtor, mas não dessa forma. A gente vai injetar o builder. E aí, com esse builder, a gente inicializa o REST client. Por que a gente faz assim? Porque a gente consegue centralizar a informação da base URL. Senão a gente teria que informar toda vez que a gente fosse fazer uma requisição. É muito mais interessante informar no construtor de forma centralizada. Então aqui eu vou colocar a URL da notificação. Vou mandar construir esse REST client. E aí é que entra o consumo da notificação em si. Então vou ter um método aqui que recebe a notificação,
que é basicamente a transação. Eu poderia ter um objeto notificação que tivesse a transação dentro? Poderia, mas eu vou optar pelo simples e usar a transaction mesmo para não criar um monte de DTO na minha aplicação. Mas talvez fosse o mais indicado num cenário produtivo, ok? Então esse cara que recebe a notificação, ele vai receber de forma assíncrona. E para que ele faça isso se comunicando com o Kafka, assim como os consumidores do Kafka fazem, eu tenho que colocar a anotação Kafka Listener e informar quais os tópicos que ele vai consumir, que nesse caso é o Transaction Notification. Foi o tópico que o produtor usou. Então tem que ser o tópico que o consumidor vai usar também. Eu preciso também colocar outra informação aqui, que é o ID do grupo. Esse grupo ID vai me dizer que o consumidor é a minha aplicação PicPay Desafio Back-end. Porque eu posso ter, eventualmente, algum outro microserviço ou outras aplicações consumindo esse tópico. E aí, eu precisaria de um grupo ID diferente, distinto para elas, para saber quais são as mensagens que a minha aplicação já consumiu. É importante ter esse diferenciador por grupo ID. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a chamada com o REST Client para essa URL e converter a resposta para aquela classe Notification, que modela a resposta que é dada no meu serviço mocado. Se a gente clicar aqui, ó, Message True. Então, essa notification, tem um atributo chamado Message, que é booleano. E aí, com base nessa resposta, a gente pode verificar. Se o status da resposta for erro, ou a propriedade message for falsa, por isso que eu estou negando aqui, eu estou verificando se a resposta foi inválida. Então, nesse caso aqui, a gente vai lançar uma notification exception. E a gente pode informar o erro que ocorreu, tá bom? E aí, a gente vai fazer aquele mesmo trabalho que a gente tem exercitado, criar uma exceção específica aqui. Então, vamos lá, criar a classe notification exception. Vamos colocar aqui que ela vai estender runtime exception. Ela vai ter um construtorzinho que recebe a mensagem. E aí a gente vai conseguir usá-la dessa forma para lançar uma exceção específica. E o que vai acontecer nesse caso se eu lançar uma exceção no listener do Kafka? O que vai acontecer é que a mensagem não vai ser consumida, não vai ser removida do tópico, porque houve uma exceção. Então vai ser feito o rollback. E isso me garante que em tempo eventual, em um momento oportuno, a mensagem vai ser entregue. Eu só não sei quando. É basicamente isso. Então, com isso, a gente termina o coração da nossa solução de PicPay simplificado. Com o perfil sênior, tá? Eu falei de coisas muito avançadas aqui, muitos conceitos importantes que dariam um curso por si só. E para a gente concluir, e o vídeo não ficar tão longo, agora eu vou trabalhar com a camada de controladores. Como se trata de um desafio de sistema web REST, a gente tem que criar a interface web, que seria o meu Transaction Controller. Então, vamos colocar esse carinha aqui no pacote Transaction. Ele vai ser um REST Controller. O recurso que ele vai atender... o recurso que ele vai atender vai ser Transaction. Foi a assinatura que foi dada lá pelo desafio, a gente vai usar a mesma, tá? A gente vai ter aqui o service. Vamos injetar ele com o construtor. E aí a gente vai ter a operação de criação da transação, que vai me retornar a transação, que vai receber como corpo da requisição aqui a transação mesmo, e vai me retornar a chamada do serviço e da operação create, passando a transação. Algo simples. A gente também pode ter um método get para retornar as transações. Isso não foi pedido, mas a gente pode fazer. Para listar todas as transações aqui da aplicação e a gente conseguir visualizar e fazer os testes de forma mais facilitada. Então aqui a gente retorna
o transaction service ponto. Vamos criar um método list lá, bem simples. A gente vai entrar lá e a gente simplesmente vai retornar o transaction repository find all, ok? E é isso. A gente tem o nosso construtor, nosso controller, perdão, pronto, implementado, completinho para a gente testar a aplicação. E é isso, gente, está resolvido o desafio. Aos poucos a gente foi tratando cada cenário da aplicação e temos já nosso sistema web pronto. E agora, para a gente testar, a gente vai precisar do quê? Do Kafka. Então, eu vou criar um arquivo Docker Compose YAML que a gente vai usar para subir o Kafka. Um diferencial lá na resolução era o uso do Docker. E a gente usa muito Docker para não instalar software na nossa máquina. Então, a gente vai colocar a imagem do Kafka aqui. Eu gosto muito dessa imagem porque ela utiliza uma versão nova do Kafka que não depende mais do Zookeeper. É o modo Craft. Vou aqui scrollar para você dar uma olhada nas propriedades, mas eu vou deixar também o link do GitHub desse código para você dar uma olhada também, caso precise copiar isso aqui. E aí, quando a gente subir o Kafka, a gente vai conseguir testar nossa aplicação em relação à parte de notificação, que está usando o Kafka. Então, aqui no meu terminal, dentro da parte do projeto, eu vou executar o comando docker compose up. E aí, com o Docker executando na minha máquina, eu vou conseguir subir a instância do Kafka que eu quero. Então, é bom você aguardar um pouquinho. Aparentemente, aqui já subiu. E aí, eu posso vir aqui na minha aplicação e configurar para que ela se conecte a esse Kafka que eu subi no meu Docker Compose, que, como você pode observar, está na porta 9094. Então, a gente vem aqui e vamos adicionar 4 propriedades associadas ao Kafka. A primeira é o servidor que eu vou conectar. Essas duas outras são as classes usadas para serializar e deserializar os valores. Quando a gente trabalha com entidades como mensagens, essas duas propriedades são importantes de colocar, e aqui eu coloquei JSON. E a última é para a gente confiar em todos os pacotes da minha aplicação, para que as operações de serialização e deserialização ocorram sem maiores problemas. Então, com essas 4 propriedades, agora sim a gente pode vir aqui e executar a nossa aplicação depois de muito esforço aqui de implementação. Vamos lá, ver isso aqui rodar. E aí a gente vai fazer o quê? Eu subi essa aplicação usando o H2. Então, se a gente vier aqui e acessar o H2 Console, a gente vai conseguir logar e visualizar que eu tenho a tabela Transactions criada sem nada, sem nenhum registro, e a tabela Wallets criada com 2 usuários. Foi o que a gente configurou. E a gente vai fazer uma transação entre esses 2 usuários aqui. Tá bom? Então, eu vou voltar ali para Transactions. Veja que eu tenho um saldo de R$1.000 aqui nas 2 contas. E agora, isso me lembrou o quê? Lá no meu programa, olha só como é interessante porque é importante fazer testes. Então, lá no Transaction Service, você já deve ter observado, se você foi mais atento, que eu fiz o quê? Eu debitei da conta, mas não creditei na outra. Eu não estou dando dinheiro para os clientes. Mas, enfim, observando agora, a gente precisa fazer mais uma operação. A gente precisa pegar a carteira. Essa carteira aqui, vamos fazer devagar aqui. Eu vou renomear esse wallet para colocar a carteira do pagador, que a gente está debitando. E aí eu vou ter a carteira do recebedor. Essa carteira do recebedor, a gente vai creditar o dinheiro, tá bom? Então, eu vou ter um save aqui do débito e um save aqui do crédito para a carteira do recebedor. Então, vamos ver aqui. Eu vou criar esse método. Entro aqui e a gente vai criar nos moldes do método de cima. A diferença é que no lugar do subtract, a gente vai usar um add. Tá bom? E agora sim, a gente está contemplando tanto o débito da conta como o crédito na outra conta. No service aqui, falta um parêntese, agora sim. E aí a gente tem as operações prontas, podemos executar. Vamos ver se agora vai funcionar certinho.
A aplicação em pé, vamos voltar aqui para o H2, a gente vai ter que logar de novo. Loguei, conectei. Wallets, cada um com R$1.000 no banco. Transactions, nenhuma. Então vamos lá. Eu vou criar uma aba nova aqui para a gente testar. Eu vou usar o HTTPy para fazer primeiro a listagem das transações. Ok? Não tem nada. Agora a gente vai fazer a criação de uma transação, tá? Primeiro vamos tentar colocar o pagamento com um saldo maior. Vamos colocar aqui, ó, 10.000. Vamos colocar o payer, o usuário 1, que é o tipo comum, e o recebedor como o usuário 2, que é o tipo lojista. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha só, eu tenho um erro. E um erro que não tá muito legal, né? E, na verdade, esse era um erro que não era para acontecer, tá? Vamos descobrir aqui o que é que aconteceu. É o nome da tabela, gente. Wallet not found. Então, vamos para cá, ó. Wallet. O nome da tabela é o wallets. Faltou colocar um @table aqui. Chamar de wallets. Agora sim, foi essa a tabela que a gente criou. Então, eu vou reiniciar a minha aplicação. Show. Se eu rodar de novo, agora eu vou ver um erro feio também, mas é o erro que eu estava esperando. Que é esse erro aqui. Invalid transaction. Então, quando a gente trabalha com erros para APIs REST, a gente não costuma cuspir uma exceção, um stack trace. A gente trata essa exceção. Então, o que a gente faz normalmente é criar um exception handler. Então, aqui em transaction, aqui dentro, a gente vai criar uma classe nova chamada transaction exception handler.java. Vou parar aqui a execução. Esse cara vai ser um controller advice. E por que a gente usa essa anotação aqui? Se o meu controlador disparar uma exceção, eu posso tratar essa exceção aqui e ela vai ser capturada e tratada. Então a gente vai usar a anotação exception handler, colocar aqui a transação inválida e a gente vai dizer que a entidade de resposta tratando o tipo object para ser algo genérico, quando eu receber essa exceção aqui que for lançada, eu vou querer que lance uma bad request e vou passar apenas a mensagem da exceção. Então, não vou passar a stack trace completa, agora eu vou passar só a mensagem quando esse tipo de exceção for lançado por um controlador meu, que é o que vai acontecer aqui. E só com esse código aqui, a gente pode executar de novo a aplicação. Vamos maximizar aqui, aparentemente executou, e eu vou rodar agora, e vamos ver a exceção. Olha só, transação inválida, e dá para ver que é por causa do saldo. Então, ok, agora a gente concluiu mesmo, deixou tudo amarradinho, o tratamento de exceções da nossa aplicação, cobrimos muita coisa e já dá para ver que esse primeiro caso de exceção, de erro, está funcionando. Minha aplicação está segura. Agora eu vou botar os 1.000. Eu vou tentar transferir para a mesma pessoa que é o transferidor, é o pagador. Transação inválida, show. Agora eu vou tentar fazer um lojista transferir. Transação inválida. Agora a gente vai fazer a transação válida e torcer para que funcione. Vamos lá, 1.000zinho aqui, do 1 para o 2. Lembrando que os dois têm um saldo de 1.000 atualmente. Vou até rodar aqui para te mostrar. Vamos executar aqui, conecto, wallets, 1.000. Vamos rodar aqui, opa, foi 200. Lá no nosso código está sendo impressa a transação aqui. Se a gente for para o banco agora, olha só, os saldos estão corretos. E finalmente a transação aqui, ó, foi criada. Então, tá tudo certinho, a aplicação funciona. Falta só a gente checar uma coisinha. Se os serviços que interagem com o Kafka estão funcionando. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar o Authorizer Service, colocar um logzinho aqui. Deixa eu parar. A gente pode criar um logger, tá bom? Vou importar o logger aqui do SL4j.
Pego esse logger e vamos dizer que a gente vai colocar um log de informação, dizendo aqui authorizing transaction, e depois, se passar daqui, transaction authorized. 2 logs que vão nos ajudar a saber se esse método está sendo chamado e se tudo correu bem, tá bom? A gente vai fazer a mesma coisa para o notification, lá para o consumer. Então, a gente vai colocar aqui, ó, notificando a transação. Criamos o log desse cara, vou importar aqui o logger do SL4J. Então, vou informar aqui, ó, notificando a transação. E no final, se nada ocorreu de forma inesperada, notificação foi enviada. Se eu não lançar essa exceção, é porque a notificação foi enviada com sucesso. Então, eu consigo dizer que tudo ocorreu bem. E aí, a gente roda de novo a aplicação agora. Vamos testar aquele caso de sucesso. Eu vou limpar o console aqui. Ainda tá subindo, agora eu acho que foi. Vamos rodar aqui a aplicação. Lembrando que o banco está sendo limpo, por isso que eu vou conseguir fazer essa operação novamente. Posso listar as transações aqui, ó. Antes de listar, veja que a transação foi autorizada, mas a notificação não foi enviada. E eu acredito que seja porque o tópico não foi criado. A gente colocou esse tópico, mas em momento algum a gente criou. Então, vou parar aqui. E a gente vai colocar aqui no application da aplicação, a classe principal, um códigozinho só para a gente criar aquele tópico, que foi algo que eu acabei esquecendo. Então, a gente vai criar o tópico de forma dinâmica com o Spring, e basta fazer isso aqui, que o Spring Kafka cria o tópico para nós. Agora, quando a gente executar esse tópico, será criado. Vou limpar aqui, e com isso, se a gente fizer o teste novamente, vamos lá. Agora, não vai funcionar ainda porque a gente não implementou o service de notificação. A gente criou o producer e o consumer, mas não usamos. Olha só que genial, Juliana. E é assim mesmo, tá? A gente comete esse tipo de erro. Então, vou injetar aqui o notification producer. Deixa eu colocar o final aqui. A gente vai injetar via construtor. E aqui a gente só precisa pegar esse produtor e enviar a notificação. E aí a gente vai ter a notificação de fato sendo consumida e, consequentemente, enviada para o usuário. Então, agora sim, vamos executar. Agora sim eu terminei. É uma aplicação grande, complexa, normal a gente cometer alguns errinhos. Mas agora eu acredito que vai funcionar. A terceira vez é só para dar sorte. Eu vou limpar aqui, vamos rodar a transação, funcionou e olha só, agora sim a gente conclui a implementação do desafio, passando por todas as etapas necessárias para criar uma transação. Validação, criação da transação, atualização das carteiras e integração com os serviços externos. É isso, pessoal, essa foi a resolução do desafio PicPay com o perfil sênior. Eu não quis deixar o vídeo muito grande, ele vai ficar grande, mas eu não queria deixar tão grande porque a gente ainda poderia explorar aqui microserviços, a gente poderia ter feito serviços diferentes, a gente poderia ter explorado testes de integração de unidade e documentação. Então, tem muita coisa que daria para fazer, mas o vídeo ficaria muito grande. Então, eu recomendo agora que você evolua esse projeto, não apenas copie, evolua. Tenho certeza que vai agregar muito para você. Então, me dá uma força agora, não custa nada, né? Curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar as notificações. É isso que vai fazer o conteúdo chegar em várias pessoas. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.